provocar um efeito positivo na inteligência e também no vínculo entre mãe e bebê. Por isso, desde 1992, existe a campanha Agosto Dourado, que foi criada pela Organização Mundial da Saúde em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é a Unicef, né? E para falar sobre o assunto, eu recebo a enfermeira e consultora de amamentação, Renata Diniz. Boa tarde, Renata, tudo bem? Boa tarde, Desirê. Um prazer estar aqui com vocês. Olha, Renata, eu acho assim, né, que antigamente, quando a gente falava em maternidade, a primeira coisa que a gente dizia, amamentar é fácil demais. É algo super natural. Só que aí, com a chegada da internet, com as pessoas que falam mais, né, que buscam levar informações, a gente viu que acaba que nem sempre é tão fácil amamentar. Que tem muitas mães que já começam a sofrer, como eu falei, né, no início do programa, já durante a gestação, que ficam naquela ansiedade. Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir amamentar? Vou ter leite? Meu peito vai ficar machucado? Então, é uma preocupação que é muito comum ainda, né? Super comum, Desirê. Isso se dá muito pelo nosso histórico, né? As nossas mães, a geração das nossas mães foram mães que sofreram dificuldades para amamentar e junto com isso tinha um boom da indústria farmacêutica, da indústria de fórmulas artificiais, trazendo para elas uma informação de que o leite da mãe era um leite fraco, que era ineficiente e que a fórmula infantil seria o mais adequado para aquela criança. Então, uma mãe que tinha condição, ela daria o melhor leite seria o industrializado. Sim. Então, isso, ao longo da história, teve a inserção dos bicos artificiais, da mamadeira, e tudo isso traz prejuízos para a amamentação. Então, sim, muitas mulheres enfrentaram baixa produção por inserção desses artifícios. E aí, você retirar algo que se tornou histórico, cultural, é uma reconstrução. Então, a gente fala, amamentar é natural? Totalmente natural. É fácil? Nem sempre. Nem para todo mundo, né? E a gente percebe no dia a dia... E tá tudo bem, né? Também, né, Renata? E tá tudo bem. E aí é onde cabe o buscar informação, o buscar... não somente a mulher estar se informando, mas eu sempre digo, gente, chama a tua rede de apoio para participar desse processo da tua informação. Porque a mulher, ela pode estar totalmente informada. Tá. Mas a rede de apoio, muitas vezes, chega minando a confiança dela. A gente tem um vídeo que eu vi na internet e eu disse, eu vou levar para essa entrevista, porque ela realmente mostra como é que dá esse processo da produção do leite. Pode saltar aí na tela, que é exatamente o momento que a mãe coloca o bebê ali no peito. É isso? Exatamente. Esse vídeo, eu acho que ele veio, assim, para trazer uma grande elucidação para a gente. É necessário ter um bebê no peito, mamando, para que possa emitir sinais para o corpo da mãe. Lá na hipófise vai estar sendo estimulados os hormônios da amamentação, fazendo com que seja liberado na corrente sanguínea e aconteça aí a produção do leite materno através do hormônio da prolactina e a liberação desse leite com a ação da ocitocina. Tá. Então, tudo isso acaba acontecendo aí comunicação perfeita, a partir hein, Renata? do momento que o bebê está no peito mamando. Ó, vamos pegar aqui, Renata trouxe algumas coisas. Pega aí, Renata, do teu lado. Isso sai, cada um sai? Sai. Mas vamos mostrar aqui no geral, porque é assim, mulher. O corpo da mulher é aquele negócio. Cada mulher tem um peito diferente, né? Quando você vai ver, ó, tem um peito que tem um bico grande, o outro que não tem bico, o outro que não sei o quê. E isso tudo interfere na amamentação também. Essa questão da fisiologia da mama, né, Renata? Sim, claro. E aí, eu sempre digo assim, não existem mamilos inviáveis para amamentação. Existem mamilos que são, quem sabe, um pouco mais trabalhosos, que trabalhando técnica, posicionamento, muitas vezes usando de alguns apetrechos que podem ajudar, por exemplo, no caso de um mamilo invertido, a protruir um pouco mais esse mamilo. Tudo isso acaba trabalhando, a gente consegue trabalhar para que essa mulher consiga vencer aí as barreiras de amamentação. Renata, bem chique, né? O mamilo, o bico do peito da outra é para fora e do outro é para dentro, mas tá tudo bem. Ótimo. Vamos para as dúvidas? Josiane Santos já mandou o seguinte, ela é lá de Sapé, tem um bebezinho de 2 meses e ela disse que sente que as mamas não enchem o suficiente. O que eu posso fazer para melhorar isso? Isso acontece mesmo, da mama encher ou não? Então, vamos lá. Josiane, essa é uma dúvida que muitas mães de bebês aos 2 meses têm. Por quê? Porque o início da amamentação acontece aquele boom de produção.
A gente percebe as mamas duras, muito cheias, leite vazando. Mas chegando perto, algumas mulheres um pouco antes, outras um pouco depois desses 2 meses, a produção, ela regula de acordo com a necessidade do bebê. Tá. Então, a mulher não vai ter mais aquela sensação de mama pesada, mama cheia. Por quê? Porque a produção se ajustou. E aí, como a gente vem, de novo, né, dessa questão cultural, do pouco leite, do leite fraco, aí a mulher já começa a pensar, ai, meu Deus, meu leite está secando. Se você está em aleitamento materno exclusivo, sem introdução de mamadeira, complemento, muito dificilmente vai acontecer de sua produção cessar. E acontece muito, Renato, como você está falando dessa questão cultural, das avós, né? As mães das mulheres ou dos próprios pais também, chega e diz, esse menino tá chorando muito porque tá com fome. Tu tem que dar leite, tu tem que dar a fórmula, né? E a gente sabe o quanto é caro também, né? E tem essa orientação de até os 6 meses o aleitamento ser exclusivo, mas a gente já fez reportagem aqui de crianças bem grandonas que ainda têm a amamentação e não existe disso, né? De dizer assim, Renata, um menino desse tamanho ainda tá mamando, coisa feia. Tem gente que acha, né? Sim, aí precisa a gente entender que a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que a amamentação seja até 2 ou mais. 2 anos? Não é um prazo de validade. Chegou 2 anos, pronto, encerra, porque aqui não serve mais. Então não é mais 6 meses, não. Eu tô desatualizada. Não, você exclusiva, está né? Exclusivo até os 6 meses. Tá. Complementado até 2 ou mais. Na verdade, é o que a gente precisa entender. Até os 6 meses exclusivo, até o 1º ano de vida, o leite materno é a principal fonte de alimento desse bebê. Então, tem muita gente que está na introdução alimentar. A introdução alimentar não está acontecendo adequada, aí o povo diz também, é outro pitaco que surge. Não está fluindo porque está no peito. É o peito que está estragando isso. E, na verdade, não é. O leite materno continua sendo o principal alimento até 1 ano de vida. E depois, de 1 a 2 anos, ele passa a ser um complemento. Tá. O lanchinho do bebê. Vamos combinar assim. E cheio de nutrientes ainda, capaz de gerar imunidade, energia para essa criança, vitaminas, enfim, imunidade sendo conferida ali ainda após os 2 anos. Tem mais pergunta, tá? No nosso WhatsApp. Vamos ela lá, não se identificou, mas ela quer saber o que podemos fazer para estimular a produção do leite. Se existe alguma técnica. Tem gente que fala sobre alimentos, que se consumir tal alimento, se consumir sorda, vai dar leite no peito. Isso é verdade? Caldo de cana. Suco de uva, suco de caju e por É verdade ou é mentira? Me conta. Então, primeiro a gente precisa entender, e acho que o vídeo que você tem serve assim, para abrir a nossa mente e entender, para eu ter uma boa produção do leite materno, o que eu preciso? Eu preciso ter um bebê no peito mamando em livre demanda. Se eu não atrapalho esse processo, eu vou ter uma boa produção. Agora, eu sempre digo que a amamentação é igual a fé. Você não vê o leite saindo, o peito não é graduado, então você precisa aprender a ver os sinais externos. Eu tenho um bebê que está crescendo e se desenvolvendo adequadamente, eu tenho um bebê que está ganhando peso adequadamente. Então, esse bebê não está tendo necessidade de mais leite, porque eu tenho um bebê que está ok. Sim. Né? Agora, o que é que eu posso fazer para aumentar se eu, por algum motivo, aconteceu de ter uma baixa produção? E existem alguns fatores de risco também para a baixa produção. Se você tem, eu sempre digo, bebê mamando em livre demanda, a gente pode usar a bomba elétrica para estímulo. E existem alguns alimentos, sim, que podem favorecer, como a aveia, o consumo de aveia. Alguns alimentos com gordura vegetal, como as amêndoas de uma forma geral, óleo de coco, óleo de girassol, abacate, algumas hortaliças verdes escuras. Então, tudo isso é capaz de ajudar. E a mulher está tranquila também, porque se estiver estressada, minha filha, não tem cristão que dê jeito. Já estou apegada aqui a esse bebezinho, viu? Tem mais uma dúvida. Minha bebê tem 4 meses. Agora também essa é uma situação que afeta muito as mamães. Mas só quer estar mamando. Eu não faço mais nada. Sempre estou achando que meu leite não está enchendo a barriga dela. O que eu faço para ela dormir mais? Nesse caso, Renata, eu acho que também tem essa questão dessa livre demanda. A mulher acaba se sentindo, caramba, eu não tenho tempo para nada, esse bebê só quer ficar mamando o tempo todo. Mas provavelmente o que está acontecendo com essa mãe aí nós precisamos estar atentos a 2 coisas que acontecem no bebê também nesse período. Tá. Picos de crescimento e saltos de desenvolvimento. Os picos de crescimento e os saltos de desenvolvimento, eles tendem a alterar padrão de comportamento dessa criança. Então, durante o 3º e o 4º mês, a gente tem um pico e um salto cada mês.
Então, esse pico e esse salto, às vezes, dura uma semana. Essa criança mais chorosa, só quer estar no peito, vem para o peito, sai do peito, vem para o peito, sai do peito. E a sensação que dá realmente é que não está tendo saciedade. E, na verdade, é só o bebê está crescendo, ele está aprendendo novas habilidades e ele tem necessidade de estar ali na mãe, que acaba sendo a centralidade dele. Tudo, né? Na vida do bebê é a mãe, mulher. Não tem jeito, né, Renata? Tem mais uma dúvida, essa é a Aparecida. Ela vai adotar um bebê e ela quer amamentar. Teria essa possibilidade? Parabéns, Aparecida. Aparecida, meu bem, eu sou uma mãe por adoção, tá? Apaixonada pelos meus babies. Chegaram de forma tardia, então eu não consegui induzir a amamentação. Mas é totalmente possível. Inclusive, já trabalhei com essa técnica com algumas mães aqui em João Pessoa. E a gente consegue sim. Agora, o ideal é o quanto mais cedo essa mãe chega pra gente passar. A gente tem uma equipe, eu trabalho em parceria com a obstetra pra gente ver toda essa questão da saúde dessa mulher, a gente começar o processo de indução ainda antes da chegada do baby. Se o baby já chegou, a gente também consegue começar esse processo no meio do caminho. Então, é possível sim, Aparecida. Pesquisa, entre em contato com a Renata para saber mais, e sucesso aí, tá, mamãe? A Marta Medeiros, eu tenho uma filha de 3 anos e ela ainda mama, mas ela come tudo e não deixa o peito de jeito nenhum. O que eu faço? Às vezes acontece muito isso, né? Tem mãe que fica triste porque o filho já deixou o peito, que diz que enjoa, que fica, não quero mais o peito de manhã, mas tem criança que fica e tem essa questão do tempo, tudo isso, né, Renata? Então, a gente tem vários tipos de desmame. Um deles é o natural, que seria o ideal. É que chegue o tempo que a criança diz, não, quero tá mais não. Tudo certo, resolvido aqui entre a gente. Vou seguir agora, mãe, se relacionando de outra forma. Sim. Né? Mas existem aquelas mães que estão insatisfeitas com esse processo, porque nesse período tem alguns desafios. A gente pensa que os desafios acontecem só no começo. Eu tô vendo que não, viu, minha filha? É luta. Nesse processo aí dos 2, 3 anos, é um bebê que verbaliza, é um bebê, muitas vezes, que entra no processo de autoritarismo com essa mãe. Senta aqui, mamãe, de arrancar roupa no meio da rua. Puxar o peito. Puxar o peito. Eu sei de mãe que o filho só dorme se for apertando o bico do peito dela, viu? Pois é. Então, algumas mães acabam entrando no processo e acaba realmente afetando o psicológico dessa mulher. Então, a gente trabalha aí o desmame gradual. O desmame gradual, ele deve acontecer de maneira, assim, gradativa. A gente começa primeiro. Um bebê de 3 anos não precisa mais de livre demanda. Uhum. Então, a gente começa restringindo a livre demanda. Certo. Estando bem equilibrado com essa criança e tudo trabalhado de maneira muito lúdica, explicando para essa criança, envolvendo a criança no processo. Vencemos aí o término da livre demanda, vamos para o desmame noturno. Vencendo o desmame noturno, a gente caminha aí para o desmame total. Mas eu tenho muitas mães que chegam, sai da livre demanda, sai da amamentação noturna e diz, Renata, agora eu vou até enquanto ele quiser. E tá tudo bem também, cada mãe vai ter sua história nesse processo. Pra gente finalizar, Renata, a Thaís Lima pediu para você falar sobre mastite. A gente tá falando aqui de mães que estão conseguindo amamentar e nesse caso da mastite pode ser um problema que dificulta, né? Então, é bem importante a gente entender que a mastite, ela pode acontecer por diversos fatores. Não só durante essa amamentação. Não somente durante a amamentação, mas no que diz respeito à amamentação, normalmente vai ser um processo infeccioso que é ocasionado pelo leite, que muitas vezes a mama, na apojadura, que é a descida do leite logo no comecinho, a mama fica muito cheia. E é muito comum as mães terem mastite até no início dessa amamentação. Por quê? Porque elas não sabem como manusear bem, não sabem como fazer com que essa mama realmente... A gente iniba esse processo inflamatório e aí fica muito leite retido ali na mama e acaba causando um processo infeccioso. Às vezes também pelas próprias fissuras, uma ferida que acaba contaminando e também gerando a mastite. Então, a mastite, ela não contraindica a amamentação. É muito importante você entender que a amamentação é importantíssima no tratamento da mastite. Legal. Porque a mastite, a saída do leite, ela fica muito limitada. E aí, o que é que acontece? Na maioria das vezes, a mãe tá com a mama muito dura, muito dolorida e acaba não querendo colocar o bebê para mamar, mas não tem bomba que resolva. Muitas vezes
A própria ordenha manual é difícil e é o bebê no peito mamando que vai ajudar essa mulher tanto a resolver a questão da mastite, como prevenir o surgimento de abscessos, que pode decorrer a partir desse processo infeccioso. Então, a amamentação a mastite não contraindica a amamentação, isso é importante vocês saberem. E o quanto antes vocês pedirem ajuda, seja de um profissional voltado para a amamentação, como a gente, ou até mesmo a sua obstetra, uma mastologista, um banco de leite, é importante a gente entender que em alguns casos vai precisar de antibiótico terapia e tudo isso a gente precisa chegar o quanto antes para não afetar. E um detalhe importante, Desirê, é muito comum o bebê rejeitar aquela mama que está com mastite. Por quê? Porque o leite passa a ter um teor de sódio ao mais nessa mama. E como tem alteração do sabor, o bebê passa realmente a sentir e muitas vezes rejeitar até aquela mama. Calma, paciência, que a gente... O bebê volta para esse peito. Olha que maravilhosa essa Renata. Tirou muitas dúvidas aqui. Espero ter ajudado as mamães, que eu sei que não é um processo fácil, porque eu não sou mãe, tá? Mas vendo de fora, tem aquele processo de você ter que ficar naquele 100% pelo bebê, né? Que ele depende 100%, e a mãe tá naquele pico de emoções, tem a vida como mulher também, então para deixar tudo equilibrado leva tempo, mas é assim mesmo, né, Renata? Eu sempre digo, se você conseguir passar a barreira dos primeiros 3 meses, você vai. Você vence, mulher, vai vencer. Porque essa primeira fase, tanto de adaptação da amamentação e da questão própria hormonal mesmo que acontece ali da mulher, realmente é um furacão que acontece na vida dessa família, mas... Certo, né? Força na peruca que dá certo. E vão acompanhar o Instagram da Renata, que é o SOS Mãe _, que tem muito tema legal desse universo, né, de amamentação. Só amamentação. Então vão lá, que quem tiver dúvidas, a Bonita vai dar uma ajudinha, uma mãozinha, e tem muito conteúdo bacana. Renata, amei te entrevistar, bater esse papo com você. Você é maravilhosa. Obrigada, viu? Obrigada, Desirê. Até a próxima. É uma alegria sempre poder estar falando de amamentação e trazer a informação para as mamães, para que todas consigam êxito. Então volte sempre. Volte sempre, viu? Um cheiro. Agora, cadê ele maravilhoso que hoje ele trouxe aqui? Deixa eu ver. Tô falando de quem? Do meu vaqueiro favorito, meu maravilhoso. Hoje ele trouxe assim uma bancada de produtos.